Boa tarde a todos. Eu sou a professora Débora Garófalo, sou professora e assessora de Tecnologia e Inovação da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. E é um grande prazer estar aqui para mais uma aula onde nós vamos falar hoje de programação. Vamos ter uma aula, entender alguns conceitos e colocar o nosso corpo para se mexer. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu queria dar alguns recadinhos a você que está nos assistindo. Lembrando que estamos passando na TV Educação, que é aberta, e você pode encontrar a relação de canais disponíveis no Centro de Mídias SP e também pelo aplicativo, onde teremos diversas interações no dia de hoje. E antes de começar também, queria já orientar vocês, queridos estudantes que estão me assistindo nesse momento, lembrar que vamos utilizar o chat somente no momento oportuno da nossa aula. Nada de fazer brincadeiras e nem de fornecer os seus dados. Isso é uma questão de segurança. E vocês precisam começar a dar o exemplo. Então, nada de brincadeiras por enquanto. E a cada momento eu vou chamar vocês aí para interagir aqui comigo, então, no nosso chat. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa aula, porque hoje nós vamos falar de programação. Vocês vão compreender que a programação ela não é tão complicada como parece. E a gente consegue, inclusive, associar a programação com muitas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Vamos começar essa aula de hoje, então? E como nós começamos a semana passada e muita gente gostou, queria convidar você que está aí sentado nesse sofá, nessa cadeira, a se levantar e fazer alguns pequenos exercícios para que a gente possa se aquecer. Vamos lá? Então, vamos começar a respirar fundo. Solta. Vamos lá, puxa o ar. Solta. Vamos soltar esses braços, essas pernas, fazer pequenos movimentos, dar uma dançadinha. Vamos começar a aula de hoje. Vamos lá. Primeiros passos na programação. E falando nisso, quero saber se vocês já ouviram falar nesse nome, programação. O que vem à mente de vocês quando vocês pensam em algo programar? O que vem? Na minha vem muitas coisas. A começar de coisas que eu faço no meu próprio dia a dia. E é um pouco disso que nós vamos ter inicialmente essa nossa conversa, começando aí a falar de programação. Vocês vão ver que programar não é só programar dados no computador, vai muito além disso também. Mas quero então começar ouvindo de vocês. Vocês vão me contar pelo chat se você já ouviu falar em programação e se você sabe o que significa então essa palavra de programação. Daqui a pouquinho eu vou estar acessando aqui o nosso chat e acompanhando, então, o que vocês estão me colocando. Tudo bem? A todo momento ele vai estar aberto para vocês tirarem dúvidas, mas vamos focar para que esse chat realmente seja proveitoso e a gente possa tirar dúvidas com eles. Então, nada de fazer brincadeiras e nem de fornecer os dados pessoais de vocês. E a programação, então, ela é um ato de programar algo, como o relógio, a geladeira, a televisão, um jogo, um projeto. Ela envolve, então, muito mais do que apenas programar no computador. Muitas das nossas ações nós realizamos diariamente. Por exemplo, quem aí de casa não programa o relógio para despertar? Ou se tem uma geladeira que requer certos cuidados. Um pouco da nossa vida, a gente está realizando programação. Por exemplo, quando a gente acessa um aplicativo, a gente programa qual é a música que a gente quer ouvir, né? A playlist. Ou ainda como aplicativos como o Waze, que serve para locomoção. São atos que a gente realiza diariamente, que a gente nem percebe, mas nós estamos programando. Sabe por que nós estamos programando? Porque somos nós que falamos para os equipamentos o que ele precisa fazer, né? O despertador ele não vai despertar sozinho se nós não darmos esse comando a ele. Então, a programação ela faz parte da nossa vida e todos nós temos um pouco da programação envolvida dentro do nosso pensamento, do nosso dia a dia. E, por meio da programação, entendemos o que existe por detrás de um jogo, de uma notícia. E ainda exercitamos o raciocínio lógico, a colaboração
e a atenção. Muitas coisas a gente faz com a programação. Quando a gente está lá exercitando, jogando um jogo, a gente utiliza, então, toda essa atenção, esse exercício do nosso raciocínio lógico para resolver essa situação-problema. E é um pouco disso também que a programação, como programar um objeto, como robótica, né, fazer um carrinho funcionar, um robô se mexer, ou ainda fazer uma horta utilizando a tecnologia para fazer a irrigação, tudo isso a gente utiliza a programação. Mas vocês precisam começar a entender que a programação, então, ela vai um pouco além disso, né? Que a gente utiliza muito mais a questão da atenção, do raciocínio lógico, para se construir essas coisas. E existem 2 tipos de programação. Vocês sabem quais são? Então, vamos lá, vamos descobrir. A primeira programação é aquela desplugada. É o que nós vamos fazer aqui hoje. Que parte de atividades concretas. E a segunda programação é aquela plugada. É quando a gente utiliza recursos tecnológicos, como o computador, o tablet, ou o próprio celular, para se fazer uma programação para fazer algo funcionar. Um exemplo disso são os softwares que a gente utiliza para realizar a programação de um código, que nós vamos também estar aprendendo um pouco mais para frente nas nossas aulas. Mas hoje a gente vai começar com a desplugada, que é aquela que são atividades concretas, que a gente vai utilizar as orientações espaciais para começar a entender esse mundo da programação. Vamos lá? Agora que entendemos um pouco mais, então, sobre a programação, nós vamos vivenciar ela de forma prática, né? E de que forma, então, vocês imaginam que a gente possa fazer uma programação desplugada, ou seja, aquela que é realizada de forma concreta. Eu já vou aqui para o meu aplicativo, porque eu quero ouvir um pouquinho também de vocês. E vamos lá. Muitos alunos, então, estão colocando que nunca ouviram falar sobre o tema, que é a primeira vez. Tem alguns que estão interessados em realmente aprender a se envolver com essa interação. Tem alguns perguntando sobre a nossa aula hoje. Então, nossa aula é a aula de tecnologia e inovação. Nós estamos aprendendo um pouquinho mais sobre esse universo da programação. Nós já vivenciamos um pouco sobre a cultura maker nas últimas aulas. Quero colocar a mão na massa. E hoje a gente, então, está trazendo esse conceito um pouco mais real na prática da programação. E aí, então, nós temos alunos falando, sim, que já viu sobre esse tema. Isso é muito bacana. Então, eu começo a entender também até onde vocês sabem para poder, então, reproduzir as nossas aulas aqui. E legal que eu estou olhando que vocês estão tendo aqueles cuidados que eu pedi iniciais com o chat. É super importante, então, reforçar que precisamos manter a internet segura, nada de fazer brincadeiras, de promover bullying com os colegas. Esse é um espaço de estudo, é realmente um espaço de interação para que a gente possa se comunicar e eu poder também contribuir e auxiliar vocês na nossa aula de hoje. Então, seguindo aqui para a nossa aula de hoje, eu só queria retomar também um ponto. A qualquer momento, se vocês não compreenderem algo que eu estou falando, me chamem, me escrevam, tirem as suas dúvidas, que ao longo aqui da atividade que nós vamos realizar, eu posso voltar nesse ponto que vocês estão com dúvidas. Tudo bem? O primeiro passo para programar é compreender que somos nós que vamos dar os comandos. Ou seja, quando eu citei lá para vocês a história do relógio, do despertador, observem que somos nós que fazemos esse comando, né? Ele faz a programação de acordo com o que nós colocarmos. De forma automática, ele não consegue falar que ele não consegue despertar para o meio-dia, 1h, né? 9h, 8h, enfim. Somos nós que damos esse comando. Assim também, quando nós utilizamos um aplicativo, nós utilizamos o nosso computador, o tablet, o telefone, estamos o tempo todo programando, explicando para ele o que nós queremos fazer. Isso acontece quando a gente quer fazer uma ligação, por exemplo. Existe um código. Qual é esse código? Esse código é o número do telefone,
que ao discarmos, a gente sabe que é com aquela pessoa específica que nós queremos fazer. Então, todo momento, a programação, ela faz muito parte da nossa vida e ela está ali, então, no nosso dia a dia em coisas mais simples. E são coisas que a gente não para perceber o quanto a programação ela é importante. E não só o telefone, né? Quer ver um outro exemplo de programação desplugada que ocorre? É em relação às cartas, né? Quem ainda trabalha com correspondência sabe que quando a gente coloca o número do CEP, e ali é o CEP que determina qual é a região que vai aquela carta. Isso é também um código. E o código já existe, então, aí há milhares de anos e faz parte da nossa vida. E agora, então, ela tem esse nome de programação, porque é onde, de fato, a gente vai programar algo concreto, algo real. E vocês devem estar pensando, né? De que forma, então, hoje, nós vamos ter essa aula de programação desplugada? E fica o convite, então, para vocês me falarem aí mais um pouquinho. Vou voltar aqui, então, para entender, para saber quais são as dúvidas de vocês. Então, o que vocês acham? Como a gente deve estar pensando? Como é essa forma que nós vamos aprender essa programação desplugada? Vamos lá? Tem gente falando aqui que acha que a gente vai fazer uma brincadeira. Será que é isso? Será que nós vamos fazer uma brincadeira? Eu acho que tem gente que está quase lá. Para exercitar, então, a programação, hoje nós vamos utilizar o nosso corpo para realizar essa programação. Então, nós vamos fazer aqui algumas brincadeiras, mas nós vamos exercitar algumas coisas que nós já conversamos aqui hoje. Raciocínio lógico, atenção. Então, hoje vocês vão ter que prestar muita atenção na nossa aula para realizar ela comigo. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que nós vamos conversar é sobre as orientações espaciais. E eu não estou falando do espaço, não. Estou falando de realmente a gente se orientar. Sempre quando a gente faz uma caminhada, a gente tem essas orientações para onde nós vamos, né? Essa localização. Então, se nós vamos seguir à direita, se nós vamos andar à esquerda, se nós vamos dar um passo para trás, se nós vamos dar um passo para frente. Isso é o que a gente chama, então, de orientação espacial. É a capacidade que nós temos de nos situarmos e de nos orientarmos, em relação aos objetos, às pessoas e ao nosso próprio corpo em um determinado espaço. Por favor, põe para mim na tela aí a orientação para eles, só para eles visualizarem essa explicação. Então, é super importante a gente ter essa orientação espacial, que é a nossa capacidade em relação a um objeto, né? Isso também ocorre igual, por exemplo, eu estou parada aqui, e ao meu lado esquerdo, eu tenho a mesa de apoio, né? E ao meu lado direito, eu não tenho nada, só tenho realmente o palco. E hoje, então, eu já quero que vocês vão pensando aí na casa de vocês, porque nós vamos fazer uma brincadeira aqui bem legal, é a brincadeira do robô, mas a gente vai precisar de um certo espaço. Então, se vocês estiverem num lugar que tem alguma cadeira na frente de vocês, coloquem já ela de lado, porque a gente vai precisar de um espaço para nos movimentarmos. Vamos seguir por aqui, então? É por meio das orientações espaciais que a gente consegue localizar o que está à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa frente ou atrás, acima ou abaixo, ou ainda um objeto em relação ao outro. É ter noção de longe, de perto, de alto, de baixo, de longo, de curto. São informações preciosas, né? É como assim, hoje eu estou aqui no bairro das Perdizes, uma região muito próxima ao estádio, que é o Palestra Itália, que é o estádio do Palmeiras. E tem o metrô próximo. Isso só é possível saber graças a orientações espaciais. Lembrando você, se tiver alguma dúvida, ou você que ingressou agora na nossa aula, pode tirar a qualquer momento as dúvidas pelo chat. Estou à disposição para a gente conversar um pouco e sanando essas dificuldades, essas dúvidas, porque hoje a gente está falando de coisas
um pouco complexas aqui, sobre os primeiros passos aí na programação. Mas vocês vão ver com os exemplos práticos, tudo vai ficar bem fácil, a gente vai conseguir fazer e começar a compreender esse mundo da programação de uma forma bem bacana. Então, a todo momento, utilize o chat para tirar as dúvidas. Se você tiver alguma dúvida sobre orientação espacial, eu estou aqui à disposição para sanar ela com vocês. Então, voltando ao nosso assunto, isso é super importante para a gente identificar, por exemplo, que eu estou a 70, 80 quilômetros da nossa praia, né? Da Praia Grande, que é a nossa primeira praia do nosso litoral, aqui sul da cidade de São Paulo. Então, são noções assim que faz com que a gente entenda se o metrô está próximo, se o ponto do ônibus está muito próximo de nós, ou se um objeto está muito acima, que eu não vou conseguir alcançar com a ajuda de algum suporte, como a escada, ou se está muito abaixo. Né? São informações importantes que a gente leva para a nossa vida. Então, vamos aí já exercitando, né, um pouquinho, já dando uma dica para vocês, que hoje nós vamos usar muito aqui, ó. Direita, esquerda, frente, atrás. E ainda tem os ângulos, né? E estão falando um pouquinho aí sobre os ângulos. A gente vai utilizar, então, ângulos, mas ângulos curtos hoje. Ninguém precisa ficar preocupado. Se perdeu a aula de matemática, nós vamos retomar aqui. Hoje nós vamos fazer ângulos de 90 graus, né? Aquelas viradinhas curtas. Então, hoje, nós vamos brincar aqui, exercitar um pouco esse nosso lado das nossas orientações espaciais. Vamos lá? Tem alguém comentando? Algumas pessoas estão comentando que estão gostando da aula e que estão conseguindo acompanhar as orientações. Isso é muito bacana, porque assim eu posso trazer esses pontos para vocês. Não precisam utilizar o caderno, tá bom? Tem alguns alunos me trazendo essa questão. Professora, preciso pegar o caderno? Não precisa utilizar caderno. Hoje eu quero que vocês prestem atenção para as atividades que nós vamos fazer aqui. Hoje vai ser muito mais prático, porque essa parte teórica, em algum momento, vocês já viram em sala de aula, né? Principalmente as orientações espaciais, é algo que vocês já vêm vendo com os professores há alguns anos. Hoje nós só vamos exercitar isso, tudo bem? Então, vamos seguir aqui, então, para a nossa aula. Agora, então, nós vamos para a prática, né? Nós vamos exercitar, então, um pouco dessas orientações espaciais que nós aprendemos aqui hoje. Tudo bem? E não podia deixar de trazer. Hoje não tem mão na massa, não tem uma atividade concreta, mas nós vamos utilizar o nosso corpo como forma concreta de aprender programação. Então, para isso, nós vamos fazer uma brincadeira aqui que eu chamo brincadeira do robô. Lembra aquele espacinho que eu pedi para vocês abrirem, né? Tem que ficar como eu, assim, num espaço um pouco mais livre para vocês exercitarem? Então, hoje nós vamos colocar ele à prática, né? Então, se vocês tiverem algum objeto, alguma cadeira assim na frente de vocês, como eu coloquei aqui na minha, coloquem ela de canto para que a gente possa, então, exercitar. Tudo bem? Coloquem a cadeira lá no canto, deixa ela lá, deixe um espaço livre para que a gente possa brincar de robô. E como é essa brincadeira? Eu vou fazer, então, para vocês as orientações e vocês vão ter que cumprir ouvindo somente a minha voz. Então, já vão afastando aí o que vocês tiverem para que a gente possa, então, cumprir essa brincadeira do robô. Afastem todos os móveis, deixem no espaço legal para que a gente possa caminhar. Ah, professora, o espaço onde eu estou não dá para fazer. Tudo bem, prestem atenção, então, para que depois vocês possam reproduzir isso com os parentes que estiverem aí próximo da casa de vocês. Tudo bem? Então, seguindo aqui, a brincadeira é: eu sou a programadora e vou dar o comando a vocês, que são os robôs. E para isso, então, vocês vão seguir o que eu falar daqui. Tudo bem? Vocês vão ouvir, prestar atenção somente na minha voz. Eu vou falar bem devagar, não precisa ter pressa, mas depois de um tempo, a gente tem que ter conseguido fazer uma forma geométrica. E aí eu mostro para vocês que forma geométrica é isso. Eu já dei assim
pequena adiantada no que nós vamos fazer. Então, agora é só prestar atenção nas orientações. Vamos lá? Então, a gente vai colocar em prática o que nós aprendemos até agora. Retomando, nós falamos um pouquinho sobre o universo da programação. Vimos como a programação é importante para coisas do nosso dia a dia, né? Inclusive, colocamos em prática que a programação não é algo distante de nós, não. É algo que nós realizamos todos os dias. Todos os dias nós estamos fazendo chamadas, nós estamos colocando despertador, nós estamos pagando alguma conta pelo aplicativo do banco. Então, diariamente, nós estamos utilizando a programação. Então, agora que a gente aprendeu tudo isso, nós vamos exercitar através dessas lógicas de programação. Nós vamos, então, fazer uma atividade prática, trazendo as orientações espaciais que nós conversamos até esse momento. Então, todo mundo levantando, fique de pé. A primeira coisa que vocês vão achar um ponto para vocês começarem, vocês têm que achar um ponto, parar nesse ponto, ficar em pé, como eu estou aqui. E eu não vou mais andar, não vou reproduzir, porque eu quero que vocês realmente coloquem o raciocínio lógico de vocês para fazer essa atividade comigo. Tudo bem? Então, começando, ande 5 passos curtos, retos, ou seja, em frente. Então, vamos lá. Ande 5 passos curtos em frente e pare. Conseguiram aí? Andaram 5 passos curtos e pararam? Vire o corpo à direita. Agora, então, vire o corpo à direita e pare. Muito bem. Conseguiram? Agora, vocês vão andar 3 passos longos. 3 passos longos. E vão parar. Muito bem. Pararam? Vire o corpo em 90 graus para a direita. Vocês vão virar o corpo em 90 graus para a direita. Ande 5 passos curtos e pare. Vamos lá. 5 passos curtos e pare. Vire o corpo em 90 graus para a direita. Vamos lá, virando, então. Vire o corpo em 90 graus para a direita. Ande 3 passos longos e pare. Se você virou o corpo em 90 graus para a direita, vocês vão andar mais 3 passos longos e vão parar. Me respondam aí pelo chat do aplicativo se vocês conseguiram completar esse percurso. Então, eu vou voltar agora. Vou voltar aqui. Quero ouvir de vocês. Conseguiram completar esse percurso e parar? Tem gente falando que sim. Muito bem. A maioria aqui está me escrevendo que sim, que conseguiram. Ótimo. Tem gente falando que não conseguiu, que se perdeu na orientação. Então, vamos lá. Vamos só recapitular agora. Aí eu vou pedir, então, para que coloque o PPT na tela, por favor. Olha lá. Então, vamos prestar atenção aqui. Inicialmente, então, era para ficar em pé. Eu só vou relembrar esse percurso com vocês, tudo bem? Andar 5 passos curtos para frente, parar, virar o corpo para a direita. Andar mais 3 passos longos, parar e virar o corpo em 90 graus para a direita. Andar mais 5 passos curtos, parar e virar o corpo para a direita. E assim, completar, então, andando 3 passos longos. Vamos fazer aqui comigo, então, agora? Então, vamos fazer juntos aqui, para a gente poder compreender qual era a nossa posição. Então, primeira comanda era, fique em pé e parado. Vamos lá, ande 5 passos curtos para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Parei. Vire o corpo para a direita.
Virei. Ande 3 passos longos. 1, 2, 3. Parei. Vire o corpo em 90 graus para a direita. E parei. Sempre dando uma olhadinha aqui para vocês. Ande 5 passos curtos. 1, 2, 3, 4, 5. Parei. Vire o corpo em 90 graus para a direita. Virei. E ande 3 passos. 1, 2, 3. Cheguei. Qual é, então, a figura que era para a gente realizar com essa brincadeira do robô? Vamos colocar na tela para eles? O nosso percurso era formar um quadrado. E parabéns a todos aí de casa que conseguiram. Veja, essa brincadeira, ela é uma brincadeira bem simples, mas é uma brincadeira que nos faz compreender como funciona a lógica de programação. Quando nós chegarmos lá no computador para realizar uma programação, somos nós que vamos dar esses comandos para o software, o aplicativo, para que ele possa realizar e fazer o nosso objeto funcionar. Quando a gente faz isso na prática, a gente começa a compreender como funcionam as coisas e como é bacana, então, e a gente começa a entender o que tem de trás de uma notícia, o que tem de trás do nosso jogo, que quando a gente movimenta as setas, ele se mexe. É graças a essa lógica de programação que está dentro, então, do jogo, das notícias, e também faz com que a gente faça um projeto funcionar desta maneira. Gostaram dessa brincadeira? Ela é bem legal, né? E vocês podem reproduzir ela, inclusive, com os familiares de vocês. Mas vocês vão gostar também da próxima que eu trouxe, porque ela está bem divertida. Tá para a gente rachar a cuca e trazer novas ideias aqui, entendendo que, para trabalhar a programação, a gente precisa usar a nossa mente. E a gente usa a nossa mente exercitando o raciocínio lógico. Vamos seguir aqui, então? Muito bem, quero ouvir de vocês. Conseguiram completar o percurso? Escreva aí no chat o que vocês acharam dessa experiência. Esse é o momento de bastante interação. Tudo bem? Ah, olha aqui, a Adriane me contando, professora, eu não entendi sobre as práticas espaciais. Legal, Adriane, boa pergunta. As práticas espaciais, as orientações espaciais, elas servem realmente para nos orientar em relação a alguma coisa, né? Por exemplo, tenho aqui esse controle que está passando a apresentação que eu estou mostrando para vocês. Eu posso colocar ele desse lado, então eu posso falar que o controle está ao meu lado direito. Ou passar ele aqui para minha outra mão e falar que ele está no meu lado esquerdo. As orientações servem para realmente nos situar em relação a um objeto. E essa brincadeira que nós fizemos era justamente para a gente exercitar isso. Né? Quando eu falei para vocês, andem 5 passos para frente. Se eu não tivesse falado, olha, ande 5 passos, vocês poderiam andar em qualquer direção que estaria correto. Mas como eu determinei que era para frente, por exemplo, vocês não poderiam andar para trás. Né? Quando eu também falei para vocês, vire o corpo à direita. Se eu falasse só, vira o corpo, tanto não importaria para que lado vocês virassem. Então, essas orientações espaciais, elas são importantes para nos guiar realmente nas nossas atividades diárias. Ah, eu consegui fazer o percurso, sim! Muito bem, nós temos aqui várias pessoas colocando que conseguiram completar o percurso. Samuel, não fique triste se não deu para você fazer. Depois, numa próxima oportunidade, você pode realizar, não tem problema algum. O mais importante era vocês compreenderem essa lógica. A Sara também escreve aqui, professor, eu não consegui. Não tem problema, Sara. Era só para a gente poder exercitar um pouquinho. Mas eu tenho certeza que a próxima atividade, todos vocês vão conseguir realizar comigo. Vocês gostam de charada? Eu adoro. E trouxe algumas hoje para a gente também exercitar, então, esse lado dos primeiros passos na programação. Vamos lá, então? Bom, aprendemos que, para programar,
a gente vai utilizar, então, esse mesmo conceito que falamos aqui do computador. O que ele tem que fazer, qual o caminho que ele precisa seguir. Essa mesma lógica vai servir para a gente construir um jogo, para a gente construir um projeto de robótica, por exemplo. Então, é super importante compreender o que está por detrás. E isso a gente aprendeu um pouco hoje com as orientações espaciais. Nós vamos exercitar isso ainda mais na nossa aula de hoje. Agora a gente vai brincar mais um pouquinho. E eu vou precisar que vocês utilizem o chat para me responder. Combinados? Como é que vai funcionar, professora? Eu vou apresentar para vocês uma pergunta com uma imagem de raciocínio lógico. E vocês vão me responder. Tudo bem? Para a gente ver se vocês acertaram ou não. E depois eu mostro a resposta para vocês. É a nossa brincadeira da charada. Vamos lá, então? Então, vai mostrar aí na tela para vocês agora. Prestem atenção no que eu vou ler a pergunta para vocês. Se durante uma corrida de carros, você deixa o segundo colocado para trás, qual é a sua colocação após a ultrapassagem? Vocês vão me responder no chat. Então, vou repetir a pergunta. Se durante uma corrida de carros, você deixa o segundo colocado para trás, qual é a sua colocação após a ultrapassagem? Vocês estão olhando aí para uma imagem, então vocês vão me responder no chat qual é a colocação de vocês. Ela vai ficar um pouquinho aí na tela, esperando para que vocês me respondam. Quero ouvir aí. Vamos ver quem é bom de charada. Até agora, eles não me escreveram. Quero ver aqui. Vamos lá, pessoal. Usem o chat aí para me escrever quem é bom de charada. Estou curiosa. Vai ficar na tela só para o tempinho de vocês pensarem, mas eu continuo aqui com vocês. Quem conseguir, já escreve aqui, então, qual é a posição. Então, vamos pensar juntos. Se durante uma corrida de carros, vocês deixam o segundo colocado para trás, qual será a sua colocação após a ultrapassagem? Vamos ver. Estou ansiosa para saber. Acabando o tempo. Olha, para cada imagem que a gente colocar aqui, a gente vai dar um tempinho de 3 minutinhos, que é o tempo para vocês pensarem, para resolverem essa charada. E eu continuo aqui com vocês. Quero ver quem vai conseguir responder essa charada. Tá fácil essa, hein? Tá bem facinho. Tá bem facinho. Ah, vamos lá. Comecei a receber aqui. Vamos lá. Vamos ver quem conseguiu. Tem o Miguel falando, Miguel está comentando assim, professora, eu acho que eu estou meio perdida aqui. Não, Miguel, nós estamos na aula de tecnologia e inovação, estamos agora resolvendo algumas charadas, que são os nossos primeiros passos para a gente programar as coisas. Olha lá, teve gente que me respondeu, terceiro lugar, Kaique, primeiro lugar. Acertei, primeiro lugar. Não, não é primeiro lugar. Vamos ver a resposta para vocês. Vamos ver junto, então, para a gente poder entender por que não é o primeiro lugar? Vamos lá. Vamos. Isso, a Beatriz colocou aqui, segundo. Muito bem, Gabriel, porque você ultrapassa e você fica na posição de segundo. Vamos ver juntos, então? Coloca para mim a resposta dessa primeira charada. Olha lá. Segundo lugar. Por quê? Se você ultrapassa o segundo colocado e assume o lugar dele, você fica em segundo lugar. Muito bem! Parabéns aí para quem acertou. Não tem problema para quem errou. Eu sempre comento aqui uma frase super importante: o erro faz parte do processo e ele faz parte dessa aprendizagem também, inclusive para programar. E o legal é isso, que a gente está exercitando a nossa mente, pensando em possibilidades que
talvez a gente nunca tivesse parado para pensar antes. São pegadinhas. A programação, ela também traz isso. A gente tem que resolver muitas pegadinhas para conseguir fazer um objeto funcionar. Então, o que eu quero trazer hoje é um pouco desse exercício para a gente brincar e se divertir ao mesmo tempo, mas aprender sobre programação. Vamos lá, então, agora para a segunda charada? Vamos lá, hein? Olha só, coloca aí na tela para mim, por favor. A mãe de Maria tem 5 filhas. Fafá, Fefé, Fifi, Fofó. E qual é o nome da quinta filha? Quero ouvir aqui para vocês, olha lá. Me escrevam aqui no chat também. A mãe de Maria tem 5 filhas. Fafá, Fefé, Fifi, Fofó e... Qual é o nome da quinta filha? Estou curiosa para saber o que vocês vão me escrever no chat. Nós vamos também utilizar o chat para vocês me escreverem. Olha lá, quero saber agora da segunda charada, pessoal. Me escrevam no chat. Ah, a Ana adorou a experiência. Ana, eu também estou super feliz de trazer essa experiência para vocês. Vamos lá. Agora a gente vai se concentrar na segunda charada, pessoal. Vou repetir a pergunta para vocês, mas está aí na tela, então, mas dando 3 minutinhos para a gente poder brincar aqui. A mãe de Maria tem 5 filhas. Fafá, Fefé, Fifi, Fofó e... Qual é o nome da quinta filha? Quero agora ouvir sobre a segunda charada. Eu já sei o nome da quinta filha. Quero ver vocês aí. Estou ansiosa para ver o que vocês vão me colocar. Gabriel está falando que está travando. Não tem problema, Gabriel. Nós também estamos passando na TV Educação. Se você achar que está ruim, pode abrir lá na TV Educação, que nós estamos lá. Vamos lá. Nós estamos contando o tempinho aqui, tá bom? Porque nós queremos ouvir vocês. Vamos lá. Então, quero ver aqui no chat qual era o nome da quinta filha. E aí, vamos para a resposta? Na tela, então. Maria! Ora, se a mãe de Maria tem 5 filhas, sabemos que Maria é uma delas. Logo, podemos enumerar a prole da seguinte maneira. Fafá, primeira filha. Fefé, segunda filha. Terceira filha, Fifi. Quarta filha, Fofó. E a quinta filha, não menos importante, é a Maria. Muito bem, muita gente aqui no chat acertou também essa charada. Essa que é o legal. O legal é que a gente pode, então, exercitar a programação através do raciocínio lógico. Ah lá, tem gente comemorando aqui. Aê, consegui, resolvi já as 2 charadas, acertei. É muito legal interagir, então, com vocês e ver que vocês estão conseguindo acompanhar a minha aula aí da residência de vocês. Vamos lá, então. Terceira charada na tela. Vamos prestar atenção, hein? No caminho de casa até o mercado, uma senhora conta 10 árvores à sua direita. Após as compras, ela volta para casa e conta 10 árvores à sua esquerda. Quantas árvores ela viu no total nesse dia? Olha lá, vamos pensar um pouco. Vou repetir a pergunta para vocês e nós vamos com mais 3 minutinhos na tela. No caminho de casa até o mercado, uma senhora conta 10 árvores à sua direita. Após as compras, ela volta para casa e conta 10 árvores à sua esquerda. Quantas árvores ela viu no total nesse dia? Me escrevam aí no chat. Estou curiosa para saber. E o Bob aqui está me sinalizando uma coisa triste. O Bob está me sinalizando que a nossa aula está quase no final. Não gosto quando a nossa aula está quase no final. Quero mais tempo de aula.
Legal. Vamos lá, ó. Temos aí uma charada na tela para vocês. Estou esperando aqui vocês me contarem, então. Vou ler mais uma vez. No caminho de casa até o mercado, uma senhora conta 10 árvores à sua direita. Após as compras, ela volta para casa e conta 10 árvores à sua esquerda. Quantas árvores ela viu no total nesse dia? Chegou a hora, então, da gente ver a resposta. Vamos colocar aí na tela para eles? 10 árvores. São as mesmas 10 árvores vistas de diferentes perspectivas. Na ida, a árvore estava à direita da mulher. Mas na volta, quando ela estava no sentido contrário da rua, as plantas podiam ser vistas à esquerda. Então, não tinha árvore a mais, né? Era só a ilusão da ótica do sentido que ela estava vendo. Então, a quantidade de árvores permanece a mesma, as 10 árvores. Muito legal, tem muita gente aqui me escrevendo sobre a charada, muita gente colocando que gostaram, muita gente acertando, muita gente falando aqui, ó, consegui, professora, isso é bacana, porque assim mostra que a gente está interagindo e vocês estão conseguindo realmente entender. E a programação, ela também vai, vocês vão perceber que com o tempo a gente vai ter muita charada na linguagem de programação e a gente utiliza ela, então, quebra a nossa cabeça, esse raciocínio lógico para que a gente possa construir as coisas. Será que, Bob, nós temos tempo ainda aí de colocar mais uma charada? Eu acho que eu vou deixar essa para vocês. Vou colocando aqui, sigo com a aula, então, para que a gente possa depois ver o resultado. Vamos aí para a tela, então, colocar mais uma charada. Nós temos tempo. Esse vai ficar um pouco menor aí para a gente fazer a nossa última charada do dia de hoje. Porque nosso querido Bob ali está sinalizando que faltam 2 minutos. Vamos lá. Em uma sala quadrada, temos um gato em cada canto. Cada gato vê outros 3 gatos. Quantos gatos há no total dentro da sala? O que vocês acham, hein? Essa nós vamos ter um menor tempinho aí, não tem imagem para a gente ver, porque vocês vão ter que utilizar o raciocínio lógico para matar essa charada. Vamos lá, então? Em uma sala quadrada, temos um gato em cada canto. Cada gato vê outros 3 gatos. Quantos gatos há no total dentro da sala? Quero ouvir de vocês. Vamos lá, então, colocar a resposta? Chegou o momento. Olha só, vamos pensar junto. Se a sala é um quadrado, possui 4 cantos e sabemos que em cada um desses cantos há um gato, ou seja, 4 felinos estão na sala. E parabéns aí a você que acertou que nós temos 4 felinos na sala. Para confirmar essa ideia, ainda sabemos que cada um dos gatos consegue ver outros 3 gatos na sala. Por que isso? Porque eles estão em formato de quadrado, cada um está num canto. Então, da parte que eles enxergam, da visão deles, eles conseguem avistar os 3 gatos. Parabéns aí para você que respondeu que eram 3 gatos. Gostaram da nossa aula de hoje? Ela foi bem bacana, né? Mas já estão me sinalizando aqui que, infelizmente, ela chegou ao fim. Não deixem de colocar suas dúvidas, porque eu posso responder também para vocês. Queria agradecer a oportunidade, a participação e relembrar, então, um pouquinho hoje o que nós conversamos aqui. Vamos lá, então? Vamos só retomar os nossos conceitos? Conversamos sobre o conceito de programação e como ele funciona na prática. Conhecemos sobre programação desplugada e plugada. Fizemos a atividade do robô com as orientações espaciais. E fizemos 4 charadas e começamos a compreender que para programar é preciso usar a lógica. E eu volto aqui na próxima aula para a gente explorar um pouco mais desse assunto e de outros assuntos. E também deixo um abraço carinhoso a você que está na TV Educação nos assistindo e a você que está interagindo comigo pelo aplicativo. Um grande beijo e até a próxima!